coberta de flor. Sei, bom dia para todo mundo. Maravilha, maravilha, Henrique. Bom dia, pessoal. Acho que agora todo mundo já chegando. É, Bem-vinda, Cláudia, também na nossa roda. Vou começar, na verdade, me apresentando aqui rapidinho. Sou Fabiana Pinto, coordenadora de informação aqui do Ipicuera. A gente está aqui hoje na nossa última oficina temática, né, desse ciclo de oficinas do Núcleo Ipicuera. Acho que a gente encerra aqui esse ciclo com convidadas muito especiais, com um tema muito importante, muito central para o debate das eleições desse ano. E vou fazer aqui uma breve apresentação. Eu estou aqui com os meus companheiros e companheiras do Núcleo Picuera, Fernanda, o Zé, Thaís, Luísa e Henrique, que estava aqui falando. Se vocês puderem dar um salve, para o pessoal reconhecer. Estou vendo aqui também algumas pré-candidatas, algumas outras demais companheiras. Acho que para a gente poder ir começando, né? Hoje a gente está aqui com a Ediane Maria, com a Luciana Ximenes, com a Creuza Madipinho e com a Cláudia Pires. E a nossa proposta é dialogar um pouco sobre moradia e políticas habitacionais. Acho que para poder, primeiro, explicar um pouco a dinâmica da oficina e também apresentar as companheiras que estão aqui, também, né, se vocês, na hora da fala de vocês, quiserem complementar alguma coisa da apresentação, fiquem à vontade. Mas acho que primeiro apresentando a ideia, né, da oficina. A ideia da oficina, das oficinas que a gente tem feito aqui no Clipicuera é compartilhar e debater respostas para esses principais temas do debate, né, eleitoral, pensando elaboração de programas e diretrizes para o debate da eleição por parte de candidaturas num campo progressista no país. Então, a nossa ideia aqui também da oficina é que tudo que sair daqui possa servir de apoio para essas pré-candidaturas, para esses candidatos progressistas, né, do nosso campo. Então, hoje a gente está aqui, aí vou começar as apresentações com a Ediane Maria. A Ediane, ela é nascida em Floresta, no sertão de Pernambuco. Ela foi para São Paulo com 17 anos, como babá, trabalhou como empregada doméstica até os 38 anos. É mãe solo de 3 meninas e de um menino, coordenadora do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Hoje é deputada estadual por São Paulo, pelo PSOL, sendo a primeira trabalhadora doméstica a ocupar esse espaço na maior metrópole do Brasil. Foi eleita por mais de 175 mil pessoas que acreditaram no mandato popular construído pelo e para o povo. Bem-vinda, Ediane, à nossa roda. Obrigada, Fabiana. Primeiro quero agradecer e saudar todos que estão aqui, né? A Creuza, a Luciana e a Cláudia, e todos que estão acompanhando essa oficina, né? Que para nós é muito importante. Não sei se já é para fazer a fala, Cláudia. Não, Fabiana, já é para fazer a Não, eu fala? vou fazer só uma rodada e aí eu te chamo. Vou fazer a rodada, mas bem-vinda aqui na roda. Acho que a Obrigada. próxima para a gente se conhecer, né? Luciana Ximenes, ela é pesquisadora do Observatório das Metrópoles, é mestre e doutorando em Planejamento Urbano e Regional pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da UFRJ, é arquiteta e urbanista pela Universidade Federal do Ceará, especialista em Sociologia Urbana pela UERJ, pesquisadora do grupo Habitação em Cidade, né, na rede do Observatório das Metrópoles, onde desenvolve pesquisas sobre políticas habitacionais, planejamento urbano, conflitos urbanos, direito à moradia e assistência técnica. Luciana também atuou como arquiteta e urbanista na coordenação técnica de projetos de regularização fundiária e urbanização de favelas aqui na cidade do Rio de Janeiro. Bem-vinda, Luciana. Obrigada, Fabiana. Bom dia a todo mundo. Obrigada pelo convite. Vai ser um prazer participar da oficina e conhecer mais a iniciativa do Núcleo. Acho que vai ser bem legal. Obrigada. Bem-vinda, obrigada a você por estar aqui com a gente. Creuza Mar de Pinho, quilombola, integrante da Rede de Mulheres Negras do Maranhão. Ao longo da sua trajetória, ajudou a fundar espaços e organizações de movimentos sociais na cidade de São Luís, no Maranhão, como o Grupo de Mulheres Negras Maria Firmina dos Reis, a Cooperativa Habitacional Zumbi dos Palmares,
o Centro Educacional e Profissional do Coroadinho e a União por Moradia Popular do Maranhão, onde hoje ela é coordenadora, né, dessa União Estadual por Moradia Popular. É assistente social de formação, foi secretária adjunta de Estado de Direitos Humanos e Popular do Estado do Maranhão e já atuou como conselheira municipal, estadual e nacional dos conselhos das cidades, conselheira estadual da mulher, dos direitos humanos e da política de igualdade étnico-racial no Maranhão. Foi vereadora em São Luís pelo PT e hoje está pré-candidata a vice-prefeita de São Luís, no Maranhão, pelo Partido dos Trabalhadores também. Bem-vinda, Creusamar. Obrigada, Fabi. É uma honra enorme estar com vocês aqui nesta roda hoje, nesta manhã de quarta-feira. Salve, Yansan. Uma honra para a gente. E por último, Cláudia Pires, que é arquiteta e urbanista do BR Cidades, tem graduação em arquitetura e urbanismo pela Faculdade Metodista Isabela Hendricks, é especialista em urbanismo pela Universidade Federal de Minas, especialista em planejamento arquitetônico pela PUC de Minas, tem mestrado em planejamento urbano pela UFMG também e é doutoranda em arquitetura e urbanismo na USP, atuou como presidente do IAB de Minas Gerais e atualmente é conselheira superior do IAB, atualmente coordenando a Comissão de Política Urbana. Cláudia também coordenou vários projetos de planejamento urbano, inclusive em obras do governo federal, em diversas cidades. Teve como uma coluna diária no jornal Hoje em Dia, de 2011 a 2012, escrevendo regularmente também para a revista Habitat, foi secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de Nova Lima, conselheira federal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo e lecionou em diversas faculdades. Bem-vinda à roda, Cláudia. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Muita alegria. Alegria nossa. Bom, acho que depois dessa super apresentação, dá para ver que a gente está aqui com um time de peso, né? Eu quero começar, na verdade, convidando e explicando um pouco como que vai ser essa dinâmica, né? Nós temos nossas 4 convidadas. A ideia é que, nesse primeiro momento, cada uma tenha 10 minutos e eu vou ser chata fazendo o controle do tempo de 10 minutos. Então, peço atenção para que todo mundo possa falar e participar e as pessoas que estão aqui também assistindo tenham essa oportunidade. A ideia é que vocês iniciem, né? A gente tem algumas perguntas norteadoras e aí vou resgatar aqui, né, quais são essas perguntas, que seriam: quais são os focos prioritários para a ação nas cidades, especialmente quando falamos de um ano de eleições municipais, para o debate de moradia e políticas habitacionais? E se nessa primeira fala vocês puderem trazer proposições de até 3 bandeiras, propostas-chaves para o campo das eleições e um ponto de atenção para evitar cair em armadilhas no debate público e eleitoral sobre esse tema de moradia e políticas habitacionais. Como eu falei, a ideia é essa oficina, ela está sendo registrada, a ideia é que o material que saia daqui também possa servir para pré-candidatas, pré-candidatos, para companheiros que trabalhem com o debate de eleições. Então, o que vocês puderem trazer que contribua para essa discussão mais ampla vai ser muito importante. E para poder já começar, né, eu quero chamar a Ediane para fazer sua fala, 10 minutos, e aí a gente vai rodando. Bem-vinda, Ediane, novamente. Obrigada, Fabi. Quero saudar todos que estão nessa live, né? E poder contribuir também, para mim, é muito importante, até porque a gente que nasceu, né, num país de desigualdade, da luta por moradia e de péssimas condições para pessoas como eu na sociedade, né? Então, acho que fazer esse debate sobre o que está em jogo nessas eleições, para nós é muito importante, até porque eu lembro muito bem, eu quero trazer aqui para meu diálogo, que eu falo que é um dos maiores figuras, né, que pensa a política de habitação, né, mas com um questionamento, sem nem saber que estava fazendo isso, a Carolina Maria de Jesus, né, com seu Quarto de Despejo, que é um livro que, para mim, me remete a muitas memórias, e também quero trazer o Porquê Ocupamos, que é um livro do nosso companheiro Guilherme Boulos, que está aqui na disputa para a Prefeitura de São Paulo, né? Então,
queria trazer esses 2 pontos que eu acho bem interessante, porque vai muito do que a gente sonha e espera também de pessoas que estão hoje lutando para ocupar esses espaços, mas que muitas vezes na história, né, gente? Eu sou uma mulher de 40 anos, né, cheguei aqui, todo o sertão do Pernambuco, da periferia do sertão, e cheguei aqui no estado de São Paulo com várias perspectivas, né? Eu cheguei imaginando que seria um lugar de acolhimento, de garantia de direitos, e, na verdade, não foi isso que eu encontrei aqui no estado de São Paulo, né? Encontrei um quarto de empregada, né? Eu acho que o único momento da minha passagem de história de vida aqui no estado de São Paulo, de 22 anos do estado de São Paulo, o único lugar que eu pude ter acesso ao centro da cidade foi morando na casa dos meus patrões, né? Então, eu tive acesso morando na Zona Sul, na Adolfo Pinheiro, né? Quem conhece aqui o estado de São Paulo sabe, né? Fica na Zona Sul de São Paulo. E é ali que eu me encontro morando no centro da cidade, né? Numa família que eu não conhecia, né? Vim conhecer chegando aqui em São Paulo, né? E aí eu falo do apartheid que existe, né? Da questão do pertencimento ao território, né? De você perder a ligação com seus parentes, com seus amigos, que te acompanharam a infância inteira e você vem morar, né? Que eu falo que até hoje continua, né? Aconteceu comigo lá em 2002, mas continua acontecendo até hoje no nosso país, né? Crianças, pré-adolescentes que saem do vínculo familiar e vai pertencer a outra família com uma perspectiva de ter garantias de direitos, né, trabalhistas, que a gente sabe que no final do dia várias de nós não têm, é só olhar a PEC das trabalhadoras domésticas, né, que fez 11 anos e que todos nós na sociedade conhecem alguém que continua na informalidade, que continua morando na periferia e sem ter nenhuma perspectiva de melhoria mesmo. Na questão da moradia, né? Então, vamos olhar para fazer o recorte da moradia, vamos olhar para quem mora nas periferias, né? Quem são as pessoas que estão ocupando esses lugares de vulnerabilidade, de pessoas que estão ali propícias. Aqui estava chovendo muito ontem aqui em São Paulo, e aí eu sempre falo que quem não dorme, quem vai ficar preocupado, novamente, vai ser quem mora na periferia, quem mora em áreas de risco, né? Riscos esses que, entrando no Estado, eu percebi que são riscos que são organizados, né? Que tem até tem um sistema, né? Porque eu questionei muito na Assembleia Legislativa, estou há 1 ano e 4 meses de mandato, eu questionei, tipo, então quer dizer que não existe uma política de habitação, realmente não existe, né? Não tem uma comissão de habitação, hoje existe uma comissão de habitação, a gente conseguiu colocar essa comissão de habitação dentro da Assembleia, mas não existia um debate sobre políticas de habitação. E se não existe um grupo pensando sobre política de habitação, a gente vai ver os movimentos sociais, eu que sou do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que começa a minha militância em 2017 e entrei pela minha moradia, né, depois de trabalhar mais de 16 anos em casas de família, me encontrava naquele momento com 4 crianças, já pré-adolescentes, né, mas também com crianças, e é ali que eu começo a entender que tinha alguém lutando pelo que eu tanto queria, que era uma moradia digna, né? Então, olhar para esse lugar, né, de mulher, de pessoas que são colocadas na sociedade, já nascemos lutando, sem saber que estamos lutando, já nascemos fazendo a militância, sem saber o que é militância, a gente traz esse ponto, né, esse olhar, que para mim foi colocado que morar na periferia está tudo bem, morar longe do centro está tudo bem, né? Então você começa a ter essa consciência, né? De tipo assim, calma aí, tem alguma coisa errada aqui. Então o movimento me trouxe esse olhar, né? Com as formações políticas do direito à cidade. Então é ali que eu começo a ter essa visão do que será, né? Que tem o centro da cidade, onde tem o shopping, tem os metrôs, tem o trabalho, estaria as empresas estão ali. E sempre nesse meio, né, que eu falo de olhar para a cidade, olhar para esse canto. Porque que sempre nesse meio tem um terreno que está ali, né? Antes de você chegar na periferia, tem um terreno sempre que está ali, abandonado há tanto tempo, você não sabe qual é o destino desse terreno, você não sabe nem quem é o dono desse terreno. E aí nós somos colocados à margem da sociedade, então nós somos empurrados o tempo inteiro. Olhar para a política de habitação e entender que quando vimos construir os grandes centros, houve aquelas vilas industriais, então os trabalhadores podiam vir de outros estados para construir as grandes capitais e, teoricamente, tinha um espaço para nós. Mas, automaticamente, ao não conseguir pagar esse aluguel, esse trabalhador foi parar no fundão, foi parar na periferia. Então, a gente está falando dessa desigualdade social. Então, eu começo a ter essa consciência no meu dia a dia do porquê que eu tenho que subir esse morro que não tem
um ônibus que sobe aqui em cima, não tem uma perua que sobe aqui em cima, o asfalto que tinha, né, foi construído fazia muito tempo, nunca tinha vindo uma política de habitação para o bairro, por mais que tivesse há mais de 40 anos, mas nunca tinha vindo nada. Então, tudo que foi construído, né, foi a partir de mutirões, foi nós mesmos, moradores, fazendo essa construção ali coletiva. Então, começo a olhar para os bairros hoje, né, tendo acesso a tantos bairros que eu consigo andar hoje, e vejo que as periferias são todas iguais. Né? Nós somos procurados de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos, mas quando a gente olha para os programas de governo, não tem nada que está falando, não tem um diálogo com as lideranças comunitárias, não tem nada de diálogo com os movimentos sociais que lutam por moradia. Então, dentro do MTST, eu consigo ter essa visão ampla de que aquilo que eu vivia e que era normalizado não era nada normal, né? E que nós tínhamos que cobrar do governo, cobrar das prefeituras uma política de habitação, né? Então, por isso que hoje, chegando na Assembleia e tendo essa noção mais ampla de que não tinha nada pensado para nós, mas tinha sim um controle, né? De tipo, ó, aqui é a área que está sob observação aqui, essa comunidade. Então, ela está aqui na área verde. Então, um sinal que não vai ter não vai ter um deslizamento de terra. Então, vamos monitorar essa área. Mas casos como de São Sebastião, que o Brasil e o mundo acompanhou, né, onde a gente viu a Vila Saí ser engolida, né, que é a antiga Vila Baiana ser engolida, né, por um desastre, né, que a gente fala que é um desastre ambiental que foi programático, né, que é um crime ambiental, porque aquela área já estava sendo monitorada, já sabiam que iria, em algum momento, acontecer aquilo, até porque ali já era uma área de risco. Então, dependia da chuva, dependia do clima, né, para que, de fato, não houvesse aquele deslizamento de terra que houve no início de 2023. Então, a gente está falando desse lugar, de pessoas que não têm a responsabilidade social, não têm uma responsabilidade porque não tem um programa de habitação, de fato. Então, olhar hoje para essas políticas, entender que as nossas lutas, elas se deparam com o Estado ou com prefeituras que não estão pensando política de habitação. Então, a gente viu, né, o MTST, quando eu entro, que o Minha Casa Minha Vida, a gente está falando de movimentos que ajudaram o governo Lula a governar, a pensar a política a partir do Minha Casa Minha Vida, mas também trazendo para dentro desse programa havia entidades, né, que é uma luta que foi travada pelos movimentos sociais, pelo MTST, que foi a garantia de fato. Então, esse trabalhador, que muitas vezes é informal, que a gente está falando da periferia, então eu preciso colocar esses trabalhadores numa moradia digna, que entre numa política de habitação. Mas como que ele vai entrar? Ele vai conseguir pagar uma parcela, uma taxa alta? Não. Como que esse trabalhador vai comprovar renda? A gente sabe que ainda a grande dificuldade nessas grandes políticas de habitação que tem é como que eu vou comprovar minha renda. Se eu não tenho como comprovar minha renda, que vários deles são faixa 1 ou faixa 3, que aí eu tenho que comprovar um salário no mínimo de 3 pessoas que moram na minha casa, 3 salários mínimos. Eu não vou conseguir comprovar. Então, automaticamente, eu vou ficar fora das políticas de habitação. Então, como que a gente conseguiu fazer isso? Trazendo a Via Entidades, né? Que é todo trabalhador que, mesmo sendo informal, sem registro de carteira, ele consiga ser contemplado na política de habitação. Então, ele consiga entrar nesse empreendimento, que se a pessoa ganha R$400, se ele recebe a sua Bolsa Família, se ele é uma pessoa que vive da reciclagem, cata sua latinha, ele consegue comprovar essa renda. Então, ele consegue comprovar que eu ganho, né, R$400. Então, eu consigo entrar nesse programa de habitação, onde ele vai pagar R$30 ou R$20, que os 10% do que ele ganha. Então, a gente está falando desse olhar, né? Então, toda e qualquer proposta, e aí eu fico muito atenta em cima das nossas propostas, porque muita gente vai nos caracterizar, e aí a gente passa por isso o tempo inteiro, que somos os invasores, os que queremos as coisas de graça, os que, sabe, queremos pegar terreno dos outros, queremos ocupar a casa dos outros, mas a gente já conseguiu superar esse processo, né? Até porque a gente está falando, nós queremos a moradia, mas não somente. A moradia, ele é o início, né? É o primeiro ponto. Até porque se eu tenho moradia, eu consigo lutar pelos outros direitos. Então, eu preciso também de trabalho. Eu preciso também de comida, né? Então, a gente está falando de vários pilares que nos norteia. Tanto que quando a gente ocupa um terreno ocioso e lá vira uma política de habitação, de fato,
a gente traz outras coisas para aquele espaço. Por exemplo, é natural quando você ocupa o terreno que lá vem as moradias, no momento da ocupação, quem é de ocupação aqui vai saber como funciona, já nasce ali, a pessoa já abre uma mercearia, a minha garagem eu vou fazer aqui um mercadinho, então eu vou fazer aqui uma padaria, então você começa a dar movimento para aquele espaço, então as pessoas começam a olhar e falar, cara, eu moro aqui há tanto tempo, esse terreno aqui estava abandonado, não tinha nada, então eu não conseguia fazer nada aqui no meu mercadinho, pensar em alguma coisa, né, em abrir um negócio, porque não tinha ninguém para vender. Hoje tem uma ocupação, então eu consigo agora pensar em ampliar, em ter um negócio, né? Então a gente começa a olhar para esse canto. Nós lutamos para que tenha moradia, mas que tenha uma creche, que tenha uma escola, que tenha um posto de saúde, né? Que tenha um supermercado próximo. Então, lutar por direito à cidade é, de fato, garantir que esse trabalhador não precise se deslocar para tão longe para conseguir se manter, né? Então, o trabalho está sempre no centro, está sempre centralizado. Mas eu, que sou uma trabalhadora doméstica, que venho desse lugar, eu sei que várias de nós começam a dividir ali, por isso que eu falo que trabalhadora doméstica, nenhuma delas são ricas, a gente não consegue guardar, até porque não tem uma política de economia, de economia popular, a gente não guarda dinheiro, né? É natural que nós vamos ser aquelas que vai morar no pico do morro, nós seremos aquela que, na sua grande maioria, são as mães solas do morro, que criam seus filhos sozinhas. Então, a gente está falando disso, né? E dependemos daquela, né? Só olhar para a categoria de hoje, por isso que eu falo que nós não temos casa, nós precisamos de movimentos sociais comprometidos com a nossa luta, porque é só olhar, nós ganhamos, a sua grande maioria, mais de 40% da categoria. Se a gente fizer uma pesquisa aqui muito rápida, Fabiana, rapidinha, se não estiver nem muito longe, todos nós vamos conhecer uma trabalhadora doméstica que ganha metade do salário mínimo ou que trabalha na sua diária, vai fazer alguma diária e quando eu recebo esse dinheiro, eu vou comprar onde? No mercadinho do meu pai. É a primeira coisa que a gente faz quando recebe o nosso pagamento da nossa diária, ou que seja de um mês trabalhado. A gente já vai gastar esse dinheiro com alguma coisa, ou guardar para pagar nosso aluguel, ou comprar comida, ou pagar nossas contas. Então, nós não conseguimos garantir um futuro para nós mesmas. Então, quem tem que olhar para isso é quem está governando. Então, por isso que seremos incisivos, seremos chatos mesmo, porque eu fiz um questionamento e me assustei quando entrei na Assembleia, que eu não vi ninguém falando sobre nós. Ou seja, nós não existíamos, sabe? Então, como que a gente vai pensar políticas, como que as políticas públicas vão chegar na ponta se ninguém está pensando, se ninguém está falando, né? Então, só vamos atuar quando vem um deslizamento. Então, só vamos atuar quando vem um despejo. Então, nós precisamos ficar muito atento em programas de governo. Agora é o momento da gente ficar atento. Quem está pensando política de habitação? Né? Estão conversando com os movimentos sociais estão conseguindo colocar as suas demandas dentro desse programa para as prefeituras? Quais são os vereadores que estão comprometidos com a pauta? Quem está pensando? Né? Então, agora é o momento da gente trazer. E para desmistificar tudo isso, é entender que o sem-teto, quem luta por moradia, não somente é aquelas pessoas que estão em situação de rua, que ali já é o último estágio da falta de política de habitação. Né? Então, são os vulneráveis, os esquecidos realmente da cidade e dos estados. Então, vamos olhar para aqueles que pagam aluguel. Vamos olhar para aqueles jovens. Pode caminhar para concluir, que passou um pouquinho já vou encaminhar, já vou encaminhar. Então, gente, eu acho que agora é um momento muito crítico da história, de quando a gente chega ali na Assembleia, e quando a gente vai para a rua para falar sobre trabalhadora doméstica, empregada doméstica, a gente também se desafiou muito, porque a gente viu a nossa presidenta Dilma sofrer um golpe, né, depois de aprovar, sancionar a PEC das domésticas. Então, nós temos um desafio central de entender que nós iremos representar vozes que historicamente foram colocadas para fora da política. Né? Então, queremos participar. Como vamos participar? Humanizando esse lugar, humanizando as periferias, humanizando quem sofre hoje, que está em situação de vulnerabilidade extrema. Mas quem é essa mulher que trabalha em casa de família, que tem que pagar seu aluguel muitas vezes, que está aí sofrendo violência doméstica? Nós temos um papel central, que é a questão de gênero, raça e classe. Nós temos que trazer isso, um debate político, e que essas eleições, de fato, tenham esse comprometimento. Obrigada. E muito obrigada. Desculpa passar um pouquinho. Não tem problema. Eu estava aqui, não estava nem prestando atenção no tempo, eu que não fiz o controle certo, que eu estava ouvindo e tomando nota. Mas, Ediane, muito obrigada.
Acho que é isso. Você começou citando, né, trazendo Maria Carolina de Jesus, que eu acho bem simbólico, assim, também, que ela traz uma reflexão sobre São Paulo, né, sobre políticas de fome, sobre, enfim, a realidade da população de favela e de periferia, a importância, né, da integração dos movimentos sociais de luta por moradia, criação de comissões de moradia nas casas legislativas. Acho que você trouxe muitos elementos. Para poder ganhar um tempo aqui, eu já vou chamar para a roda a Luciana, para trazer também os apontamentos dela, as contribuições, propostas, quais seriam esses focos. Luciana, bem-vinda novamente aqui à nossa roda. Vou contar aqui o tempo e só para poder avisar, quando estiver faltando 2 minutos, eu vou abrir o microfone para poder avisar, só para poder a gente conseguir fazer essa gestão melhor. Mas a bola está com você. Obrigada, Fabiana. De novo, agradecer o convite. Eu estou como pesquisadora do Observatório das Metrópoles, né, num grupo que chama Habitação e Cidade, um grupo que discute especificamente esse tema da moradia. E aí foi muito legal receber esse convite. Obrigada. Vou tentar falar em 10 minutos alguns pontos que eu acho importantes, pensando nas questões provocadoras, também provocada pela fala da Diane, que eu acho super importante ouvir quem está na luta, né? Quem está de frente dos movimentos, quem está pautando, debatendo, enfrentando esse processo excludente. Enfim, eu acho que um ponto inicial da conversa, que eu acho que é sempre importante colocar, é que eu acho que a questão da moradia tem que ser vista como um reflexo da desigualdade social, né? A gente tem uma desigualdade social enorme no país e a questão da moradia é um reflexo disso, né? Então, se a gente pensar em todo o processo histórico de produção da cidade, produção do nosso país, mesmo né, com as desigualdades regionais, desigualdades dentro das cidades, né? A gente tem cidades excludentes, né? E a exclusão é parte constitutiva do nosso processo de urbanização. A gente não consegue pensar na urbanização brasileira sem a exclusão, né? Então, quando a gente está falando de políticas habitacionais, a gente está pensando em formas de frear essa desigualdade, né? Forma de frear esses mecanismos de reprodução da desigualdade. Mas eu acho que é importante pensar que a política habitacional, assim como as políticas públicas, têm limites, né? Elas não vão resolver todos os problemas da desigualdade, mas elas têm potencialidade. Então, acho que é importante pensar, primeiro, entrar nesse quadro geral, assim. E aí, quando a gente vai falar de política de habitação, eu acho que uma questão também é que elas são muito vastas, né? A gente tem políticas de habitação que refletem as diversas formas de morar, as diversas soluções de moradia dentro desse padrão excludente, né? Então, a gente tem políticas de urbanização de favelas, políticas de provisão de novas moradias, né? E dentro de cada uma dessas, vários tipos, né, de políticas. Então, a fala da Ediane, por exemplo, falou do Minha Casa Minha Vida na linha entidades, que trabalha dentro da produção habitacional com autogestão popular, né? Em que tem um protagonismo popular, acho que Cláudio também vai poder falar um pouco disso, imagino. E na urbanização de favelas a gente tem várias questões que eu acho que ficaram muito quentes no período recente, assim, né? E eu acho que a gente tendo esse painel grande, a gente consegue pensar que as políticas habitacionais são muito diversas, né? Elas tratam desde a unidade da casa, com melhorias habitacionais, tratando questões como filtração, inadequação, etc., até as políticas do território, né? Tratamento de situação de risco, urbanização de favelas, mobilidade urbana, enfim. A gente está pensando em coisas em escalas bem diversas, com soluções muito diversas. Então, qualquer política habitacional tem que pensar nessa diversidade, senão a gente acaba deixando alguma coisa de fora e que não é alguma coisa banal, assim, né? E aí, falando um pouco da conjuntura, assim, né, a gente teve um ciclo recente do lulismo mesmo, né, que a gente teve recursos como nunca antes a gente teve para a política habitacional, seja para a produção de habitação via Programa Minha Casa Minha Vida, seja para a urbanização de favelas via PAC. O PAC tinha a linha urbanização de favelas, como tinha outras, né, mobilidade, saneamento. E eu acho que uma agenda que a gente tem é aprender com os erros do passado, assim. A gente conseguir fazer um balanço crítico do quais foram os problemas e não repeti-los. Por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, de onde eu estou falando agora, por mais que seja cearense, estou no Rio há mais de 10 anos, tá? Acaba que eu estou muito aqui. A cidade do Rio foi uma das que mais recebeu, se não a que mais recebeu recursos do Minha Casa Minha Vida e do PAC. E a gente viu o PAC Urbanização de Favelas promovendo remoções em massa, e o Minha Casa Minha Vida promovendo reassentamentos periféricos, com
condições muito ruins, né, nos condomínios muito precários, com sobrecarga de taxas, como a Ediane falou. E eu acho que a gente precisa, é um papel dos gestores locais, dos gestores municipais, entenderem como implementar essas políticas federais a partir do contexto local. E não, a gente viu que não funciona esse modelo que a gente teve, que é os gestores municipais, e aí eu digo legislativo, executivo, ficando a reboque da agenda federal, né? Sem refletir sobre os desafios de implementar essas políticas locais. E aí eu acho que isso é um ponto de alerta, porque a gente está vendo um retorno, né, do novo Minha Casa Minha Vida, um novo PAC, a gente precisa estar atento para isso. Eu acho que esse é um momento legal de pontuar. E aí, como desafios, reflexões, assim, acho que para mim é muito caro pensar, é muito importante pensar a moradia para além da mercadoria moradia. Assim. Acho que é uma bandeira de luta de vários movimentos pensar a moradia de uma forma desmercantilizada. E eu acho que isso a gente fala em várias vertentes, né? Como pensar aquele rol de políticas habitacionais, pensando a moradia como direito e não como mercadoria. E eu acho que isso coloca vários desafios, a gente poderia entrar aqui em várias soluções que já foram experimentadas, quais foram as barreiras que a gente teve em cada uma delas, mas aí chamar a atenção para algumas, assim. Se a gente pensa em Minha Casa Minha Vida, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, construtoras no geral, né? Eles seguiam essa lógica da produção da moradia via mercadoria, criando um acesso à propriedade privada, né? Como o carro-chefe da política. E a gente viu que isso tem limitações, tem dificuldades, tem questões, né? Então, eu acho que a gente, pensando a política habitacional dessa forma, assim, pensando em desmercantilizar, pensando a moradia como direito e não como produto, né? A gente pode pensar em várias formas, seja na autogestão popular, na assistência técnica, enfim, várias questões passam por aí. Mas acho que o central é entender que as formas de pautar, entender e defender que as formas de moradia popular são legítimas e devem ser respeitadas, né? Porque o que a gente viu nos últimos ciclos são processos de remoções muito intensos, né? Remoções que partem disso de não reconhecer as soluções de moradia como legítimas, né? Favela não é legítimo, quem está em topo de morro está errado, quem está em cortiço está errado, quem está em ocupação está errado. E eu acho que a gente precisa romper com essa ideia e pautar o reconhecimento dos territórios populares como legítimos. Isso é uma forma de enfrentar as remoções, né, e os despejos forçados. E aí eu acho que entra numa questão, num alerta, né, da esfera local, que a gente viu surgir nesses últimos 10, 15 anos diversas políticas de aluguel social. E aí eu estou falando desses auxílios temporários, precários, em que as pessoas sofrem deslocamentos forçados, seja por ação do poder público em remoções mesmo de frente de obra, seja por perder casa por enchentes, deslizamentos, que também não são ao acaso, né? Como a Diane falou, tem uma política deliberada também, né? O racismo ambiental está aí para explicitar isso. E as pessoas são jogadas no aluguel social, é assim que é chamado popularmente, mais comumente, apesar de cada município ter um nome, cada estado ter um nome, e ficam numa fila infinita, de uma forma muito precária, tendo que alugar moradia no mercado imobiliário. A gente sabe que o mercado imobiliário tem práticas excludentes, né? E os valores pagos são insuficientes, e não é uma questão estritamente de valor, né? Não adianta você pagar 600, 700, 800 reais no aluguel social e não garantir que as pessoas tenham acesso à moradia adequada, né? Ou permitir que as pessoas permaneçam onde estavam, né? Ou onde gostariam de estar, ou de ter acesso a uma moradia definitiva, né? E eu acho que essa é um alerta, né? Essa é uma agenda importante. E a segunda, que eu acho que para mim é muito importante, é o instrumento das EIs, que são as zonas especiais de interesse social. Isso é um instrumento urbanístico que a gente tem há muito tempo, né? No Rio de Janeiro, a gente tem desde a década de 90. Na legislação federal também já tem bastante tempo, desde o Estatuto da Cidade. E é um instrumento que pensa o zoneamento urbano. Se a gente pensa o zoneamento urbano, que são as leis de parcelamento, de uso do solo, enfim, todas essas normativas urbanísticas, elas são pensadas majoritariamente para viabilizar produtos imobiliários. O que é que está vendendo? É condomínio, é prédio, enfim. A gente tem um zoneamento pensado nesse sentido, em valorização imobiliária, em dar suporte aos empreendimentos imobiliários. E as EIs, elas partem de outro ponto. As zonas especiais são um instrumento que tenta reconhecer e trazer para o marco normativo, né, municipal essas soluções de moradia popular.
Então, a gente tem zonas especiais de interesse social que podem ser usadas tanto para resguardar áreas que já são ocupadas por moradia popular, por exemplo, prédios ocupados em áreas centrais, áreas de favela, enfim, de todas as formas que a gente chama, né? Vilas, comunidades, todas essas formas podem ser zonas especiais de interesse social que podem ter um conselho gestor, ter formas de deliberação coletiva, e eu acho que isso é importante. Aqui no Rio a gente tem mais de 1.000 AEs declaradas, nenhuma com conselho gestor constituído. E a gente precisa ter uma gestão popular, porque senão esses instrumentos podem ser capturados por outros grupos que têm outros interesses. Eu acho que isso é uma pauta que a gente pode falar no debate. E, para fechar, nos últimos segundinhos, as leis também podem ser usadas para resguardar terras vazias para a produção habitacional. E isso é muito importante, porque quando a gente viu a implantação do Minha Casa Minha Vida em áreas bem distantes, porque as áreas mais baratas estavam lá, nas áreas mais distantes e menos servidas, as leis podem ser usadas para disputar terrenos públicos. E, por fim, a gente teve uma mudança de diretriz do governo federal recente, né, de disponibilizar e destinar terras públicas para a habitação popular. Isso virou uma diretriz do governo federal, mas a gente não vê, pelo menos a minha experiência, que a gente não vê os governos locais fazendo a mesma coisa e a deliberação do governo federal também não tem tido muito encaminhamento. Então é importante a gente disputar as terras públicas, que agora está tendo leilão de terra pública para todo lado, resguardar elas para a produção habitacional, porque é o fim mais justo que a gente pode dar para essas terras, né? Uma reparação histórica. Se a gente pensar que o centro do Rio, por exemplo, é o lugar da cidade do Rio que mais tem terra pública, permitir que as pessoas se apropriem dessas terras, voltem a morar no centro do Rio, também é uma reparação assim, desse processo excludente. Então, acho que é mais ou menos isso. Acho que as leis, o aluguel social, as remoções forçadas são coisas de alerta assim, que a gente precisa colocar e de instrumentos de luta também. É isso, Fabiana. Tentei ficar dentro do meu tempo. Depois a gente volta no debate. Muito obrigada, Luciana. Muito, muito obrigada. Tudo certo com o tempo, mas obrigada pelas reflexões. Acho que você traz aqui pontos, né, de como pensar a moradia como direito e não como uma mercadoria, que é muito importante, porque, na verdade, a gente hoje tem políticas que acabam servindo a empreendimentos imobiliários e não necessariamente a população que precisa de uma moradia digna. Vou dar um salve aqui à Camila Moradia, que abriu aqui a câmera e está aqui na tela com a gente, que é a minha grande referência aqui no Rio de Janeiro nesse debate. Daqui a pouco eu chamo ela também para trazer algumas reflexões, porque ela fala muito disso também, do que você trouxe, né? De como, enfim, essas políticas são insuficientes, como as remoções, né, acabam por produzir outros problemas e às vezes como aluguel social, como, né, as soluções que encontram, já está dado que não funcionam, né? Então, acho que como a gente pensa aí nesse próximo ciclo de eleitoral, esse próximo ciclo de governos, políticas públicas que de fato sejam efetivas para a população e não ficamos só repetindo políticas e soluções que não funcionam. Mas para dar seguimento aqui, eu quero chamar aqui para a nossa roda a nossa maravilhosa Creuza Mar de Pinho, que é a nossa pré-candidata a vice-prefeita em São Luís, no Maranhão, para poder trazer algumas reflexões aqui para a gente e se juntar nesse debate. Creuza Mar, está contigo. Bom dia, Fabi, bom dia a todas, né? Saudações feministas aqui, a Edgene, Luciana e Cláudia. É um prazer imenso estar nessa roda, tratando desse tema tão caro para nós, que é a questão da moradia, o direito à cidade, com essas mulheres maravilhosas, com experiências bastante importantes para nós. Então, primeiro dizer que falar da moradia, o direito à cidade, é falar de um enfrentamento direto ao grande capital, né? Por exemplo, nós temos muitas casas sem gente e muita gente sem casa, né? Então, nós estamos falando de um direito, e eu sempre faço questão de fazer um recorte racial nessa luta pelo direito à cidade, nessa luta pelo direito à moradia, né? A maioria da população que mora, o país hoje ele é urbano, né? 82% da população brasileira mora em cidades, e a maioria desta população é negra e mulher, né? E a gente vem de um processo de uma falsa abolição, onde não herdamos terras, onde não herdamos casas. Então,
é possível compreender o déficit habitacional voltado para a população de baixa renda, voltada para a população negra, a partir, inclusive, dessa falsa abolição, sem as indenizações necessárias para que a gente pudesse, a partir daquela malvadeza, né, pudéssemos ter direitos de comprar casas, de comprar terras e seguir a vida como os outros povos tiveram, né? Então, acho que é importante eu sempre começo a fala a partir dessa questão racial, que não houve abolição, e por isso, inclusive, a gente vive as mazelas da escravidão até hoje no país afora, né? Então, falar do direito à moradia, do direito à cidade, é falar, de fato, desse processo de desigualdade histórica que a gente vem enfrentando neste país, né? E como o Brasil foi um dos países que mais rapidamente se urbanizou, se industrializou, e aí o processo de exclusão, ele é histórico, de fato, né? Então, para se livrar disso, é importante que haja um processo de reparações para a população afrodescendente deste país, que está longe, muito longe de acontecer, pelos esforços, pelos projetos previstos, pela ausência, inclusive, de representações no parlamento desses segmentos, né? Porque só nós por nós. Então, só nós compreendemos as nossas dores e só nós temos a capacidade, inclusive, de criar leis que vá beneficiar a nossa população. E aí nós saímos, né, Fabi, esse final de semana de um momento importante de formação de mulheres negras na política, e as dores são iguais no país inteiro, né? Muda o estado, o município, mas as dores são iguais. As dificuldades para que a gente acesse o parlamento é igual em todo canto, né? A falta de recursos financeiros, nós temos um trabalho social gigantesco, mas isso acaba não sendo suficiente para nos levar ao parlamento. Nós temos algumas exceções, né? Temos algumas companheiras eleitas, mas na nossa grande maioria esse processo de exclusão ele é gigantesco, né? Então, a cidade, ela é um espaço de compra e venda, né? Então, se a gente não tem o recurso financeiro para estar nesse espaço de comercialização, acaba ficando muito difícil. Eu costumo muito dizer, porque a nossa luta ela não é só pela moradia, é a luta pelo direito à cidade. Então, para acessar a cidade, normalmente nós moramos em bairros distantes, dormitórios. Se a gente não tem o dinheiro para pagar o transporte para chegar no centro da cidade, a gente não chega na cidade. Se a gente não tem o dinheiro para comprar o feijão, o arroz, a gente não se alimenta na cidade. Então, de fato, é só o exemplo de como a cidade ela é esse espaço do grande capital, ela é esse espaço de compra e venda, né? E no que se refere à moradia, uma das lutas históricas nossas, e aí entra a questão da importância da autogestão nas nossas vidas, é porque a nossa luta histórica, inclusive, era para a nossa população, para o nosso povo, entrar na Caixa, que é o banco de referência da habitação, pela porta da frente. Como é que entra se o preço, se a casa é a mercadoria caríssima, né, para nós? Então, a luta pela autogestão é muito isso. E a gente recebe muitas críticas de alguns estudiosos, sobretudo, de que o movimento de moradia virou empresa. Não, muito pelo contrário. Nós não viramos empresa, não temos pretensões de sermos empresa, mas nós temos condições de arrumar soluções para os nossos problemas habitacionais a partir de um governo democrático e popular que destina, ainda que seja menos do que precisamos, né, de percentual para moradia, porque o déficit habitacional está concentrado na população que ganha de 0 a 1 salário mínimo, que é a faixa 1, que a gente identifica dessa forma, a faixa 1, mas na habitação de mercado, o percentual de produção habitacional, sobretudo do governo federal, ele é muito maior para a habitação de mercado do que para a habitação de interesse social. Mas, ainda assim, é uma forma da gente ir resolvendo, no passo a passo, os problemas daqueles que mais precisam da moradia como um abrigo, né, como um direito social e não como mercadoria. Então, a questão do plano diretor é extremamente importante para a gente ir resolvendo esse problema, porque aí a gente consegue mapear as vezes, como a colega tratou ainda há pouco, e aí a gente diz, mas o país é uma ocupação desordenada, né? O problema habitacional está relacionado à falta de um planejamento. Não, gente, tem um planejamento, só que um planejamento perverso, direcionado. É um planejamento para nos excluir cada vez mais desse espaço urbano. É um planejamento cada vez mais organizado para contemplar a classe média alta, que é as terras irregularizadas, que é onde chega o serviço público, que é onde esse metro de terra ele fica muito mais caro. Então, não há no Brasil
uma ausência de planejamento. Há um planejamento direcionado para nos excluir cada vez mais desse espaço urbano, desse direito à cidade, desse espaço mais central que nós precisamos, inclusive. Mas, ainda assim, a gente recomenda muito os planos diretores, e porque o plano diretor, ele precisa ser o plano diretor participativo, né? Essa defesa é isso que traz à luz do Estatuto das Cidades, que foi uma lei também que nós batalhamos muito para que fosse aprovada, né? Mas tem que ser com a participação popular, porque nós conseguimos identificar no plano diretor aonde deve ficar as EIs, por exemplo, né? Por onde deve passar os corredores do ônibus, onde deve se instalar a creche, a escola mais próxima de cada um de nós. Então, a nossa briga também é para o fortalecimento da política de participação popular, que é extremamente necessária para que a população de baixa renda possa, de uma certa forma, se incluir nesse processo de discussão do direito à cidade, né? Então, e a questão das mudanças climáticas, né? A gente teve, né, o exemplo muito recente e crucial do Rio Grande do Sul. É um efeito gigantesco, né, desse planejamento perverso, direcionado, e essas mudanças climáticas, quem mais sofre com esse problema somos nós, as mulheres, os negros e os pobres na periferia. Pode ver que tem parte do Rio Grande do Sul que não foi atingida pela enchente, né? Mas a maioria de onde está a população ali a desabrigada são as classes menos favorecidas. Então, a mudança climática, ela tem um efeito direcionado à nossa população. E aí, quando a gente fala da moradia e esse processo de desigualdade social, a gente sempre falou disso, a gente sempre pautou isso, mas parece que a gente não era ouvido, né? Ou então parecia que era coisa de mimimi, a gente se vitimizando. Mas quando vem a pandemia, não teve como não escancarar esse processo de desigualdade no que se refere à moradia, porque a orientação da saúde, da vigilância sanitária era fique em casa, e a gente respondia sempre, fique em casa se puder, porque a maioria do povo não tinha essa casa para ficar, né? A maioria de aluguel. Então, na pandemia, foi um negócio assim, muito perverso, a desigualdade, a falta de alimento, onde o povo ou comia ou comprava o sabão para lavar as mãos, ou comprava o álcool gel. Então, e aí, onde foi que... E aí a gente tinha um desgoverno na época. Então, mais uma vez, foi nós por nós, porque fomos nós dos movimentos sociais que fomos organizar as cestas básicas, que fomos para a linha de frente. A questão da solidariedade foi muito importante nessa história da pandemia, mas ali ficou escancarado para o mundo inteiro a desigualdade e a ausência que faz a moradia na vida da população de baixa renda. Eu costumo dizer sempre que a moradia, ela é a porta de entrada para e organizar nossas vidas, seja para a escola, seja para a saúde, para a vida profissional, para a vida festiva, mas ela é a porta de entrada para todos os direitos, né? Nós precisamos desse abrigo para a gente ter como referência de quando sair, de para onde voltar, a segurança que a gente precisa, eu sempre digo, por mais humilde que seja a casa de cada um, mas esse abrigo que a gente precisa para se energizar a cada dia para enfrentar o desafio que é viver na cidade no dia seguinte. Fabi, como é que está meu tempo? E uma outra luta que a gente tem travado muito mais um minutinho. Pode ir caminhando. Uma luta importante também que eu acho que para nós, povo preto, é enfrentar o processo de enegrecimento da cidade. Eu acho que nós que trabalhamos nessa linha da autogestão, sobretudo, a gente tem feito esse dever de casa, que é dar o nome aos conjuntos construídos, às ocupações acompanhadas por nós, ao nome do povo negro. É uma forma da gente ir referenciando e lembrando os nossos, enegrecer, de fato, esse espaço urbano. Portanto, eu acho que na questão eleitoral, é importante por demais que a gente exija que a gente possa fazer uma carta de intenção para cada pré-candidato a prefeito das nossas cidades, mas indicando ali, por exemplo, a criação dos bancos de terra, o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, IPTU progressivo no tempo, ele é indispensável para que a gente possa enfrentar esse grande capital na cidade. A questão das EIs, né, eu acho que é muito importante. Eu tive a oportunidade de ficar num rodízio de vereadora. A primeira coisa que eu fiz foi um projeto para autogestão. Está aprovado na minha cidade. Então, eu recomendo para todas nós, mulheres, pretas e pobres, que tivemos a oportunidade de passar pelo parlamento, ou se estamos apoiando alguma companheira, vamos aprovando o projeto de autogestão. Vamos nacionalizar que moradia social é tarefa nossa também de indicar isso como projeto de leis, para que a nossa futura geração possa ter isso assegurado que nós não tivemos. Então, gente, gratidão. Estou por aqui, Fabi. Seguiremos. Grande abraço, gente.
Obrigada, Creusamar. Muito, muito, muito obrigada. Ai, gente, eu fico emocionada, assim, porque a Creusamar, ela foi, enfim, é uma grande companheira, companheira também do Mulheres Negras Decidem, que eu também faço parte, fez parte de uma iniciativa em 2022 chamada Estamos Prontas, e passamos essa última semana juntas. E eu acho que só, assim, refletindo junto, a gente estava essa semana no encontro de mulheres negras lá em Brasília, da Jornada das Pretas, que é também um projeto que a gente toca, e realmente, assim, apesar de ter companheiras de todo canto do país, eu acho que a gente se encontrava muito nesse lugar, né, nessa similaridade de como a ausência de políticas públicas ou como as políticas públicas feitas por essas pessoas, né, que não somos nós, nos atravessam e atravessam a nossa população. Creusamar, muito, muito, muito obrigada pela sua reflexão. Eu vou, para poder dar seguimento aqui, passar para a Cláudia agora e chamar ela para a nossa roda. Ah, eu só quero mandar um cheiro para a Kika, que está bem mandando mensagem. Grande Ah, abraço, Kika. Kika é de Tocantins, também é uma companheira nossa, enfim, super parceira, de Porto Nacional, Ana Cléia Kika, que é também maravilhosa. Obrigada, Creusamar. Cláudia, tá com você agora. Tá, gente? Bem, primeiro eu vou pedir desculpas para vocês, porque eu recebi o convite dessa roda, primeiro agradecendo, né, a Ibirapuera por ter feito esse convite ao BR Cidades, mas na minha agenda o evento era amanhã, dia 11 de julho. No convite que eu recebi estava 11 de julho. Então, eu estou num outro evento agora e aí vai ter um pouquinho de barulho incidente, tá? Então, eu peço desculpas para vocês por causa disso, mas é um prazer falar de habitação aqui. E o recado que eu tenho que dar, que é um recado, inclusive, que eu compartilho sempre no BR Cidades, que é parte, inclusive, da minha participação política dentro do BR Cidades, é que a política de habitação, eu vi minha colega que antecedeu falando sobre, não a Cleusamar, a Mariana, né? Falando sobre a questão da política de moradia, como uma política ainda muito concentrada no capital, e eu acho que quem tem a tarefa de mudar, alterar esse processo são os movimentos sociais. Então, na verdade, eu acho que a gente precisa fazer um pacto pela democracia nas cidades, pelo direito à cidade, tendo a moradia como o ponto de partida para a discussão desses direitos sociais. É muito importante dar concretude à discussão democrática dentro das cidades, partindo do pressuposto: se você não tem casa, você não tem endereço, você não tem cidadania, portanto, você é parte do processo de produção de uma sociedade desigual e injusta. Nesse sentido, a discussão que a gente tem feito agora na questão dos programas habitacionais, né? Inclusive o Minha Casa Minha Vida, FAR, eu acho que a gente precisa fazer um debate de levar o FAR, independente dele não ter um conselho gestor participativo e democrático, que essa discussão do FAR ela seja feita dentro dos conselhos municipais de habitação. Grande parte das prefeituras aderiram ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, tem conselho de habitação e conselho gestor. Eu acho assim, no conselho de habitação, a pauta do FAR, daquilo que está sendo produzido com recurso público, através das construtoras, em parceria com as prefeituras, incidindo num cadastro público de demanda municipal por moradia, tem que ser, sim, responsabilidade dos movimentos sociais. Os movimentos sociais têm que trazer para si a responsabilidade de acompanhar e exercer o controle social sobre essa demanda. Então, essa é uma discussão que a gente precisa fazer, mesmo que a gente esteja empenhado em fazer com que haja uma ampliação do processo de produção social da moradia através de movimentos autogestionários, como é o Minha Casa Minha Vida Entidades. Eu moro no Rio de Janeiro, atuo no Rio e em Belo Horizonte, mas a minha atuação e do meu grupo político é no sentido da gente fazer esse enfrentamento, de trabalhar essa produção habitacional que use os recursos todos os fundos disponíveis.
Inclusive, o FGTS subsidiado para aquela demanda de moradia que não cabe na demanda do 0 a 3, e que é o primo irmão daquele que não tem casa e que não pode pagar nada e que tem, portanto, ser subsidiado, sim, pelas políticas sociais do governo. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão, que eu venho me empenhando muito, a gente tem um movimento ligado a essa discussão, que é o movimento Arquitetos pela Moradia. A gente vem discutindo muito a política pública de habitação, mas instrumentalizando essa política através de um instrumento que tem dentro do artigo 4º do Estatuto das Cidades, que é a assistência técnica. A gente precisa fazer com que a Lei 11.888 de 2008, que já vai fazer 16 anos esse ano, ela seja regulamentada com conselho, com plano, com política pública e principalmente com orçamento. Não existe política pública sem orçamento. Então, nesse momento, a gente está em discussão o processo de execução, elaboração das leis diretrizes orçamentárias federais, estaduais e municipais. Então, é necessário que a gente se aproxime disso e coloque nessas leis a rubrica orçamentária necessária para fazer valer nosso direito social da moradia. Não adianta político que fale em seu programa de governo que vai fazer moradia e que isso não esteja espelhado no orçamento do município. Então, acho que essa discussão é uma discussão que a gente tem enfrentado no Arquitetos pela Moradia. A segunda coisa é que a política de moradia, além dela ser uma política que auxilia nessa redução de desigualdade, ela exerce uma interface, uma interdisciplinaridade com outras políticas sociais, como é a política ambiental, a política de saneamento, a política cultural, né? Então, a gente tem discutido muito a questão de levar para os conjuntos habitacionais, primeiro, a cultura, né? Então, elaborar uma carta de compromisso com os municípios, onde você coloque recursos orçamentários para fazer equipamentos culturais nas periferias, reduzindo a violência, reduzindo a discrepância de números de investimentos, né, em política de segurança pública, revertendo esses recursos para a transformação das periferias em territórios produtivos e fartos em recursos para se aplicar na cultura dos povos. Então, eu acho que essa é uma discussão central que a gente precisa fazer para poder reverter esse processo também de militarização das nossas periferias, com grupos externos, exógenos, como milícias e tráfico. Então, a gente combate a insegurança levando a arte e a cultura para essas periferias, dentro dos nossos conjuntos habitacionais. E, por fim, ninguém mora sem condições materiais de sobrevivência. Então, independente das políticas e dos subsídios, é necessário fazer com que esse lugar da moradia ele seja múltiplo em oportunidades. Ele tem a cultura, ele tem o centro de saúde, ele tem o equipamento de esporte, mas ele tem também o local onde você gera emprego, renda, oportunidades, e pode exercer, inclusive, a cidadania como um efeito pleno, né? Um produto pleno das relações sociais que acontecem dentro de cidade. Então, direito à cidade é a produção de cidade a partir de uma política de moradia que tenha todos esses olhares, né? Então, acho que essa é a discussão central, porque ela vai permitir também que a gente chegue na política ambiental. E na política ambiental, a gente pode associar essa política ambiental a uma política também que promova a desigualdade de acesso a um ambiente justo, né? Combata o racismo ambiental e, ao mesmo tempo, utilize essas áreas ambientais para a produção de uma nova cultura ambiental dentro das cidades, que, inclusive, leve acesso direto a essas famílias à produção de alimentos, a uma vida plena, inclusive em oportunidades perante o meio ambiente, né? O meio ambiente como um espaço de vivência agroecológica que possa, inclusive, combater a miséria e a fome.
Então, acho que essas questões, eu acho que a gente precisa ter no nosso radar aí, ao se discutir os compromissos públicos para uma campanha de prefeitos, né, e vereadores que tenham como compromisso a reforma urbana. A reforma urbana ela precisa ser instrumentalizada. E ela não vai ser instrumentalizada só no uso e ocupação do solo. É lógico que a participação, o debate político nos planos diretores participativos é importante, mas é necessário instrumentalizar aquilo que foi conquistado nos planos setoriais de moradia, de saneamento, de meio ambiente, resíduo sólido, de habitação, que não estão sendo colocados na conta e, geralmente, as pessoas dão decurso de prazo de um governo ao outro, discutindo apenas a revisão desses planos. Então, se a gente quer realmente incidir na cidade, a gente vai precisar de enfrentar de forma bastante forte, inclusive com organização popular, o debate do IPTU progressivo, da implantação das EIs, dos fóruns constituintes para regular e controlar esses recursos orçamentários, são bastante vultosos, e, portanto, eu acho que a gente tem aí um enfrentamento político a fazer nessas eleições, que não serão fáceis, já que a gente sabe que nos últimos 8 anos nós tivemos retrocessos cívicos considerados dentro de todos os municípios brasileiros e uma ascensão de uma prática fascista em todos esses territórios. Eu paro por aqui, eu acho que essa é a contribuição, mais uma vez, agradecendo a oportunidade. Cláudia, muito obrigada. Acho que primeiro pedir desculpas pela confusão relacionada ao dia, ao horário, e agradecer muito por você ter conseguido ficar aqui com a gente e trazer suas contribuições. De verdade, acho que é isso, você traz um olhar, a importância desse olhar. Gente, eu acho que a Fabi travou, né? Interseccional também para a discussão de voltou. políticas públicas de cultura. E acho que foi muito importante também te ouvir. E aí, acho que para a gente continuar, minha internet está um pouco instável, gente, mas vou continuar aqui. Acho que para a gente continuar, eu quero passar aqui agora para essa rodada, né, de quem está acompanhando e quero pedir, né, licença para poder trazer para essa roda a nossa querida Camila Moradia. Eu acho que para poder dar esse start aqui com um diálogo com as demais companheiras. Acho que Camila, só também para poder dar uma contextualização, Camila está pré-candidata aqui no Rio de Janeiro, tem um debate, né, já pelo nome, um debate de moradia e habitação há muitos anos, trata muito sobre uma questão que a gente já trouxe aqui, não sei se foi Luciana, ou se foi Creuza que colocou a questão das remoções, né, dentro dos territórios, então acho que não é só a partir dessa ocupação, enfim, que o debate de moradia acaba acontecendo, mas às vezes por remoções que ocorrem dentro de territórios de favelas, de periferia, e essa ausência, né, ou essa presença do poder público em territórios de periferia que acaba por, enfim, impedir aí uma moradia digna. Então, eu vou chamar Camila aqui para essa roda e deixo aberto para quem quiser se inscrever, trazer suas dúvidas, questões, colaborações. O tempo de fala é 3 minutinhos, e aí a gente depois passa de novo para as debatedoras para continuar aqui nossa conversa. Camila? Gente, eu não vou poder ficar para o debate, eu agradeço, até coloquei no chat, tá? Eu me proponho a colaborar com vocês, mas realmente eu vou ter que entrar numa outra reunião aqui agora. Tudo Então, bem, vocês me Cláudia, desculpem. muito obrigada de novo. Desculpa novamente por essa confusão, mas obrigada pela sua disponibilidade, pelas colaborações que você colocou. Depois a gente vai enviar essa sistematização e dar um pouco esses desdobramentos aqui desse debate pós a sua fala. Obrigada mesmo pelo seu tempo, por estar aqui com a gente. Obrigada, gente. Em nome do BS Cidades, eu agradeço. Um abraço. Abraço forte. Camila, pode ir? Foi. Bom dia, gente.
Me sinto muito representada em todas as falas, assim, pareciam estar contando a minha história. Luciana já conheço, acho que já participei de algo com ela, se não me engano, mas quero contribuir apenas com algumas coisas que foram faladas que muito me representa, mas primeiramente falando como eu sempre digo que a favela ela nasce como solução, né? Então a favela é uma solução para uma questão habitacional, enfim, no Brasil, e que o povo se vira desde sempre, por isso o famoso nós por nós, e é por isso que eu também acredito e trabalho muito na questão da autogestão. Quando todas falam autogestão, esse é o nosso foco principal. Quem faz movimento de luta, quem está à frente dos movimentos de luta. Acho que a Luciana traz algo que eu também sempre digo, que a gente tem os nossos direitos violados por ação ou omissão do poder público o tempo todo em territórios favelados e periféricos. E aí, quando ela fala do PAC, eu, particularmente, né, a minha história se dá com relação a isso. Fui removida porque o Complexo do Alemão sofreu um impacto com as obras do PAC. Estou no famoso aluguel social desde setembro de 2011, que tem o valor de R$ 400, brigando por moradia. E aí a gente conseguiu a construção de 935 unidades que não estão sendo construídas pelo governo federal, mas um programa que o Estado, o governo do Estado, enfim, inventou. E sim, moradia digna é a porta de acesso a todos os direitos. Eu também costumo conversar com o povo e falar: a gente não está lutando mais por direitos, a gente está lutando para acessar esses direitos. Então, eu também tenho uma experiência, por exemplo, de ter me mudado e ficado 2 anos sem acesso à clínica da família, né? Eu sou mãe solo de 3 crianças, então a gente ficou 2 anos sem acompanhamento. Ficaram alguns anos na escola, por exemplo, utilizando o endereço da minha ex-sogra, porque é isso, a gente vai deixando de acessar todos os direitos por não acessar o direito à moradia digna. E quando a gente fala de autogestão, eu queria trazer, fico feliz que o Henrique esteja aqui, sobre a questão dos planos de ação popular para cada território, que eu acho que é isso, se colocar que cada pré-candidato, candidato, se coloque nesse lugar de compromisso com esses planos, que é a realidade que o povo quer, né? O que o povo está demandando, que a gente tenha compromisso com isso. E acho que assim a maior reflexão que eu queria deixar aqui pensando em eleições é como a gente que está nesse lugar vai conseguir, quais são as chances da gente conseguir realmente nos pautar e fazer prevalecer a vontade do povo, tendo em vista aqui no Rio de Janeiro, alguns parlamentares progressistas votaram a favor do plano diretor, que não contempla de verdade o que o povo quer. É isso. Obrigada, Camila, muito obrigada. Vou passar aqui para essa roda também. Eu acho que o Paulo se inscreveu, eu estava tentando se inscrever. Maravilha. Paulo, pode falar. Bom dia. Eu sou paulistano de nascimento, mas vivo no Vale do Paraíba há uns 30 e em São José dos Campos, de onde estou falando. E eu sou arquiteto urbanista e fiz carreira acadêmica, né, durante 30 anos. Mas, na verdade, nesse momento eu estou próximo, né, e acho que até quem for de São Paulo, eu não sei se a Ediane que falou primeiro, está sabendo, porque eu estou participando atualmente e me aproximei de um grupo de pessoas que está organizando agora no dia 4 de agosto na cidade de São Paulo, o primeiro encontro de periferias da cidade de São Paulo. Né? Esse é um evento que está sendo organizado por fóruns sociais, digamos assim, das regiões de São Paulo, leste e sul, né? Está havendo esse movimento de organizar regionais para que nesse dia 4 de agosto, o local ainda não está definido, deverá ser um evento do dia todo, inclusive com muitas manifestações culturais. E o que é interessante é que esse evento, a princípio, ele não está diretamente relacionado a partido, mas sim a movimentos sociais que depois provavelmente produzirão um manifesto
das periferias para, eventualmente, se dirigir a candidatos e candidatas, etc. Não oficialmente, né, mas obviamente que esse encontro e esse movimento está com a candidatura do Boulos, obviamente, né, porque nós estamos falando de periferia e movimentos sociais, então acho importante dizer que na cidade de São Paulo a periferia está se movimentando, tentando trazer uma série de discussões, obviamente, sobre a periferia. Mas o que eu queria colocar aqui, eu não sei se é um comentário, mas também barra pergunta, mas é uma coisa que, como pesquisador, mas também como pessoa que sempre tentou dialogar e respeitar muito a periferia, os movimentos sociais, mas tem uma coisa que não é uma fala minha, mas daquela que foi a minha orientadora de doutorado, a professora Hermínia Maricato. Quando se fala aqui sobre todas as coisas que nós estamos falando de política de habitação no Brasil, tem uma coisa que eu não acho que é um detalhe, e eu não acho que os arranjos políticos pós-eleitorais para compor o governo justifiquem isso. Desde 2006, o Ministério das Cidades não fica na mão do governo, do PT. Ele foi na mão do Maluf, ele foi na mão do Kassab, agora está na mão da família Barbalho, que não precisa nem dizer. Então, assim, quando a gente fala das coisas que aqui foram colocadas, de terras públicas, diretriz política de habitação, etc., nós estamos falando, então, assim, sugestão modestíssima, quando se fala do papel dos movimentos sociais. Seria importante reivindicar urgentemente que o Ministério das Cidades fosse para a mão daqueles que verdadeiramente batalham por justiça social urbana e não por convenções de arranjo de distribuição de cargo, porque o Ministério das Cidades, para mim, talvez fosse o mais relevante, tanto quanto educação e saúde. Só que ele não fica na mão do PT ou dos seus aliados de esquerda, ou importantes. E uma outra coisa também, só para encerrar, é que é claro que é inegável a quantidade de produção de moradia que se fez com Minha Casa Minha Vida. Mas, em primeiro lugar, a maioria delas não foi Minha Casa Minha Vida entidades, né? Já se falou aqui, a Luciana falou dessa perspectiva mais mercadológica. E outra coisa, eu acho, e aí uma outra coisa que a Hermínia Maricato também disse, a questão urbana nunca foi agenda central do governo federal, Lula, Dilma, nem agora. A questão urbana não é a agenda central desses governos. Política habitacional dessa forma, para mim, não é discutir a questão urbana. Então, a gente produziu muita casa, mas tanto é que as pessoas que relataram aqui a periferia, por que existe um Estatuto da Cidade há 23 anos e não muda a cidade? Porque se constrói moradia, mas não muda a cidade. Essa é uma reflexão de qual é o peso importantíssimo que o governo federal tem dado desde 2002 até hoje à questão da cidade, à questão urbana. Então, é uma reflexão que fica, e outra, como é que esta depois questão vai chegar na periferia na hora de disputar o parlamento por candidaturas populares, assim, a discussão, e última coisa, é bastante complexo também pensar esse delineamento de políticas de habitação e urbana num país que o Estado deu ao município a capacidade de ser ente federativo e autonomia entre poderes dessa natureza. Então, quando a gente fala, isso é responsabilidade do município, é uma coisa muito complexa quando a gente está nessa ordem de questões que foram apontadas aqui. E como é que o governo federal, via os seus mecanismos, faz ou garante, num modelo de Estado federativo como o brasileiro, que o município faça a coisa A, B ou C? Era isso. Muito obrigada, Paula. Acho que só para poder também trazer um ponto, porque acho que o que você traz sobre o Ministério das Cidades é super importante, e se eu não me engano, Creuza está aqui, acho que Camila também estava na discussão desse grupo de transição assim que o governo foi eleito,
E foi feita uma batalha, assim mesmo, para não perder esse ministério, mas acho que foi uma batalha que a gente perdeu, o nosso campo perdeu, né? E eu acho que depois elas podem também, Creuza Mar, em especial, trazer um pouquinho essa reflexão, que eu me lembro que na época foi um ponto de atenção para todos esses movimentos. Mas passar aqui para o Henrique e vou me inscrever também, porque eu tenho uma pergunta para a mesa, mas passando aqui para o Henrique. Valeu, obrigado, Fabi. Enfim, mais uma vez, bom dia para todas, para todos. Muito bom ouvir cada uma que falou aqui. Eu acho esse tema, eu sou geógrafo de formação, então esse tema é um tema também muito caro para mim. E além de agradecer mais uma vez a fala de todo mundo, a fala da Camila Moradia também, que chegou aqui falando da importância da participação, né? Do quanto as comunidades precisam ser escutadas verdadeiramente sobre suas prioridades, sobre suas demandas. Eu acho que, subscrevendo isso tudo, eu queria fazer os seguintes comentários. Eu nem ia falar do governo federal, mas a fala do Paulo foi muito importante. Eu queria fazer um comentário em cima para descer dessa discussão da política federal para chegar no local e na agenda, qual é o espaço que a gente tem para tensionar uma agenda municipal mais ousada, né, mais radical e tal. E eu acho que o primeiro ponto eu concordo muito, Paulo, com essa avaliação que você faz disso, de que o Ministério da Cidade acaba não estar sendo um ministério prioritário para o governo federal. Eu até brincava com os colegas antes quando montou o governo ali aqui, de transição, né? Eu achava mais importante esse ministério, inclusive, do que o Ministério do Desenvolvimento Social, que tem o Bolsa Família. Porque esse Ministério do Bolsa Família, de alguma maneira, construiu-se um consenso na sociedade de que essas políticas são importantes. Então, quero acreditar que, seja lá quem fosse para lá, teria uma continuidade daquela política. Agora, a política de cidades, a gente precisa de muita ousadia para inventar e implementar políticas mais ousadas, né, para avançar no tema da reforma urbana, que é um tema meio que também saiu do debate, né? Reforma urbana está na ordem do dia, é a nossa questão da nossa geração, né? E a gente não coloca nesses termos de reforma urbana, né? A gente fala, tem que ter acesso à terra em terrenos urbanizados, isso foi falado aqui por várias pessoas, mas eu acho que esse é um tema fundamental. E eu acho que só um exemplo disso é que o Plano Nacional de Habitação, acho que o Nabil estava envolvido na elaboração do plano e tal, quer dizer, a gente tinha um plano nacional de habitação. Mas quando foi criado Minha Casa Minha Vida, o Minha Casa Minha Vida foi criado pelo Ministério da Fazenda e da Casa Civil. O Ministério da Cidade não estava envolvido na construção do plano de maior programa de construção de habitação do país. Então, aqui também tem um limite da participação social. Quer dizer, um plano passou por várias etapas municipais, estaduais e federais, mas na hora da decisão mesmo, ficou na Fazenda, na Casa Civil, e não considerou uma série de proposições historicamente construídas pelo movimento de reforma urbana do país. Então, isso só mostra um pouco quanto a discussão é política e é de correlação de forças. O quanto a gente tem que ter pessoas oriundas desse movimento com um compromisso visceral com a agenda urbana, precisa estar nas posições chaves de tomada de decisão e de mover a alavanca do orçamento público, né? Então, acho que fazer esse comentário assim por alto. E aí eu acho que descendo ao nível das prefeituras, eu queria muito nessa rodada com Ediane, Luciana, Creusemar, ouvir a visão de vocês sobre uma agenda que a gente também tem que avançar muito, que é a agenda das melhorias habitacionais e assistência técnica. Porque o déficit habitacional que a gente tem no Brasil, ele vai ser resolvido, de um lado, vai ser com, sim, produção de moradia adequada, em área que tem urbanização, né? Temos que lutar por prédios, imóveis públicos em áreas urbanizadas para ter habitação social, mas também a gente vai resolver o déficit melhorando as moradias que têm inadequação, né? Moradias inadequadas, a gente precisa ter investimento. E a própria lei, né, de assistência técnica é uma lei de 2008, então a gente ainda está aí construindo experiências de melhorias habitacionais. Queria ouvir vocês, a visão de vocês sobre a gente avançar em ter programas municipais de melhorias habitacionais,
botar orçamento público nisso. Aqui, eu estou falando do Rio também, né? O Rio tem um programa aqui, Casa Carioca, que é um programa interessante, eu acho que tem que avançar bastante ainda, mas fez 5.000 casas, reformou 5.000 casas, vai reformar mais um tanto. Então, queria ouvir de vocês o que está rolando de interessante no tema de melhorias habitacionais que vocês estão acompanhando em outras cidades no Brasil que poderiam inspirar a nossa agenda de cidades para frente. Acho que eu queria ouvir vocês sobre isso. A agenda também de autoconstrução, né, de autogestão, né? Eu recebi uma informação, Luciano, não sei se você tem ela no detalhe, né? Que o Minha Casa e Minha Vida, as entidades que teve nesse Lula 3, muito por força, né, do movimento social, parece que o Rio de Janeiro tinha mais oferta de vaga de Minha Casa e Minha Vida entidades do que proposta do movimento para receber esse dinheiro. Eu não sei se você tem esse número, se você tiver, ou se você puder confirmar essa informação, porque eu acho que isso é importante, porque mostra um gargalo que a gente tem também de assessoria técnica, né? Porque se tem recurso federal disponível para fazer casa e a gente não consegue ter projetos escritos para disputar esse recurso, tem um gargalo que cara, precisamos melhorar a assistência técnica para os movimentos. Então, acho que queria ouvir, porque eu acho que, e fecho minha fala com isso, a gente tem que construir correlação de forças, porque se do lado deles eles têm grandes imobiliários, investidores, incorporadores privados, a gente precisa também se apropriar desse meio de produção, que é o meio de produção de moradia, né? Então, é muito importante, como a Ediane falou, a gente produzir nossas próprias casas em larga escala, né? Porque eu acho que é isso que também vai fazer contrapeso aí na correlação de forças desse processo. Neto, estou vendo sua Neto é pré-candidato a vereador, pessoal, em Macapá. Neto, você podia falar um pouquinho aí? Eu acho que era muito legal ouvir a perspectiva aí de você no norte do país também, para compartilhar aqui com essa roda e a gente, enfim, seguir aí também caminhar para fechar no horário legal, né, Fabi? É isso, gente. Obrigado, estou muito feliz com esse tema e com todo mundo que está aqui no debate. Valeu. Ok. Neto pode. Bom dia, Neto. Pode dar um Bom salve. Acho que dia. saudar você e saudar também a Ana Cléa Kika, que está aqui na sala. Se vocês dois puderem dar um. São dois pré-candidatos, se vocês dois puderem dar uma saudação aí para gente. Bom dia, gente. Tudo bem? Luz e força e axé para todo mundo. Que meu Pai Ogum abençoe e abra os caminhos. Meu Ori salda o Ori de vocês, um Ori próspero, um Ori cheio de boas ideias. Assim, eu escutando Camila, Diane também falando, que é companheira, né, nossa do PSOL, que é para mim uma referência, viu, Ediane? Não sei se ela ainda está na sala, mas eu acompanho nas redes sociais e tudo. E eu tô assim pensando assim como que a gente consegue aqui em Macapá puxar esse debate de habitação, sabe? Porque olha, nos últimos 4 anos, nos últimos 3 anos, há quase 4 anos dessa prefeitura, não foi construída uma única unidade de moradia popular na cidade de Macapá. O plano diretor da cidade de Macapá é de 2004 e todas as emendas que foram feitas nesse plano diretor, elas são emendas para, inclusive, aumentar, né, para que grandes empresas de construção civil que não fazem moradia popular, mas fazem essa moradia para o mercado imobiliário, construam prédios cada vez mais altos na orla da cidade de Macapá, que é banhada pela foz do Rio Amazonas, que virou, assim, cresce os olhos, né, dessas grandes empresas de construção. E aí cria na cidade de Macapá essas verdadeiras ilhas de calor, né? Impedindo que a própria população da periferia, que é aqui onde eu moro, no São Lázaro, onde tem a casa da minha mãe no Novo Horizonte, a gente perca o próprio direito de ter a brisa do Rio Amazonas, a gente receber a brisa do Rio Amazonas. Isso é um grande problema. Plano diretor da cidade de Macapá. Moradia popular nem se fala. E aí, com o prefeito,
né, que tem uma equipe de comunicação que conseguiu colocar ele com 75% de aprovação, um prefeito de extrema-direita, bolsonarista, mas que faz festas, entende? Que faz festas, traz grandes shows, e não presta conta disso. Então, e a população amando e gostando desse cara. Então, um dia desse, a gente foi fazer um debate sobre a habitação numa conferência, uma conferência de direito à cidade que a gente promovia mais, né, era anual essa conferência, e aí o prefeito conseguiu infiltrar, né, nessa conferência pessoas da base dele, e essas pessoas fizeram baderna assim, na conferência. Então, o Macapá está passando por um processo, vai ser um processo muito violento aqui, viu, gente? As eleições desse ano, a gente tem um companheiro, né, Paulo Lemos, do PSOL, como pré-candidato a prefeito, tem eu aqui como pré-candidato a vereador, acho que sou o único negro desse pleito na Federação Rede PSOL. Aqui não tem outras pessoas negras, eu sou o único negro, tenho uma companheira. Na verdade, eu e uma outra companheira, que é a Yasmin, né, ela é da rede, mas do PSOL apenas eu. E nós estamos, assim, nessa luta árdua, trazendo também essa pauta, né, do direito à cidade, da habitação popular. Mas o cenário aqui é bem violento, viu? Neto, muito obrigada. Acho que você traz, enfim, também algumas reflexões importantes. Eu vou pegar a fala e fazer uma pergunta para a mesa, para a gente poder passar também. Porque recentemente eu estava trocando, acho que com a própria Camila, né, e com outras companheiras, sobre o desafio da construção de moradias agora para o Rio Grande do Sul, né, pós esse desastre aí, enfim, pós as enchentes. E a gente trocava com algumas pessoas do governo, né, que estão pensando qual é esse modelo, qual é o tempo para poder fazer essa construção, qual é essa solução, né, de moradia, tanto em termos de material, olhando para essas outras experiências, como construir uma moradia de caráter emergencial, mas que também possibilite uma vida digna, né? E aí, o que parece hoje no governo federal é que isso não necessariamente vai estar sendo cumprido, pelo que eles falaram, de tamanho, né? O tamanho que eles estão pensando para os apartamentos, para as famílias. Eu estou falando de família de 4, 5 pessoas, às vezes, num apartamento né, minúsculo. Não sei nem a metragem, acho que Camila depois pode colocar qual que era a metragem que a gente tinha falado, mas eu queria deixar essa pergunta barra reflexão aí para a mesa agora, antes de voltar, sobre quais são esses caminhos, assim mesmo, de experiências. Já que a gente, sei lá, no Rio de Janeiro é isso, todo verão, né, acontece algum deslizamento, todo verão acontece alguma tragédia que pessoas ficam, né, sem moradia, que, enfim, soluções precisam ser pensadas em caráter emergencial. E aí eu acho que a gente já tem um acúmulo do movimento, né, de pessoas que estão pré-candidatas para poder entender quais são essas soluções possíveis, o que dá e o que não dá certo, né? A gente falava também da Cidade do Aço aqui no Rio, né, e o quanto em termos de saúde, né, já se comprova que não é um modelo sustentável, não é um modelo, né, possível para a população, pensando exatamente essa questão do calor, né, e do bem-estar das pessoas dentro dessas residências. E aí eu queria deixar para vocês, se vocês têm experiências, se vocês têm reflexões que possam trazer aqui sobre isso, sobre caminhos para construções de moradia em caráter emergencial e pensando essa reconstrução aí também. Não sei se a gente tem companheiros aqui do Rio Grande do Sul, mas eu acho que esse é um olhar que a gente precisaria ter, né? Eu vi que teve uma primeira ocupação, mas qual é de fato esse caminho possível para a construção de moradia emergencial para esses companheiros e companheiras que estão lá agora sem habitação? Vou passar de volta para a mesa. E aí pedir também a atenção, a gente tem 5 minutos de fala, vou ser um pouquinho mais chata agora e controlar para a gente conseguir também terminar dentro do nosso tempo aí de meio-dia. E vou começar com Ediane, voltando aqui. Ediane, a palavra está com você. Eita, gente, tanta coisa boa que saiu nessa
nessa roda de conversa aqui, e que para nós é muito importante, né? Porque são várias dúvidas, né? Pessoas aqui especialistas, que eu estou aqui babando aqui, né? Anotando os pontos, porque a gente não sabe de tudo, até porque cada estado, cada cidade é uma necessidade diferente, né? Estou acompanhando várias candidaturas do país inteiro, e obviamente, né? A gente, enquanto movimento social, estamos em 14 estados do nosso país, e a demanda da moradia para cada estado, né, é diferente, né? Na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, são prédios, né? Porque não tem tantos terrenos assim para construir moradia para tanta gente, né? E aí a gente vai para outros estados onde é mais loteamento, são mais outro tipo de política de habitação, né? Então, entendendo a diversidade do nosso país, a gente olha para todos e entende todos também, porque quem vai falar é a liderança que é do próprio Estado, que vai determinar qual política de habitação serve para cada espaço. Meu pai, eu vou contar para vocês rapidamente, meus pais, eles pegaram um processo lá em 2008, que foi o projeto da presidenta Dilma, nossa presidenta Dilma, que foi Casa de Taipa. Para quem acompanha, muita gente estava tendo problemas, né, com barbeiro e tal, então teve esse programa Casa de Taipa, onde veio uma verba do governo federal, onde as cidades aderiram, né, porque aí a gente tem todo esse trâmite, que eu falo que também tem uma sabotagem também dos próprios estados e municípios ao governo federal. É importante que a gente traga esse olhar, porque quando a gente estava na disputa agora em 2022, né, no projeto de reconstrução do país, a gente também focou muito nas nossas lideranças, em trazer as lideranças para esse campo, mas também o desafio era trazer o governo Lula mais para a esquerda, né? A gente sabe que nesse processo dos desafios que a gente tem no contraponto o mais do mesmo. A gente tem, né, aqueles velhos políticos. Então, ao entrar na Assembleia, eu vi deputado que estava lá no seu 10º mandato, 8 mandatos, sabe? Então, a gente está falando também da renovação da política, né? Onde a gente viu a companheira, acho que é a Creuza que falou, né, da dificuldade, inclusive, de investimento em candidaturas negras. A gente sabe ainda que a gente tem que disputar, né, dentro do próprio partido, investimento, porque a gente tem que chegar nas periferias. Muitas vezes não chegamos, né? Estou acompanhando aqui a candidatura, né, a pré-candidatura da minha companheira Débora, que é do MTST, né, do pessoal, que é presidenta do pessoal que está na disputa também, e a gente está acompanhando as comunidades enquanto mandato, né? A gente está acompanhando. Ano passado, eu fiz um processo que foi de trazer o gabinete, né, o espaço legislativo para as periferias. Então, foram mais de 46 comunidades que a gente foi para intervir enquanto Estado. Então, levar, né, as lideranças nos procurar para a gente ir nas comunidades para entender como que nós poderíamos atuar. Diante também do Ministério das Cidades, tem uma secretaria que é muito importante a gente olhar para ela, que é a Secretaria de Periferias, né, que é também um companheiro nosso do MTST, o companheiro Guilherme Simões, que está acompanhando que está como secretário e faz um trabalho que é incrível. Porque quando a gente fala eu quero sair da minha casa, tipo, não quero sair da minha casa. Eu quero que venha melhoria para o meu bairro, né? Eu quero que minha casa seja regularizada, eu quero que meu bairro ele não seja o próximo a ter um despejo ou o próximo a ter um deslizamento. Então, para que isso aconteça, então isso também é um exercício do governo Lula, né, que é de colocar essas secretarias. Essa secretaria, inclusive, é nova, surge agora, né, nesse mandato do nosso presidente Lula, e é de trazer o quê? Então, vamos trazer esse olhar. Então, a gente faz um mapeamento das comunidades e a gente leva a secretaria com investimento do PAC, né? Investimento do governo federal, para, de fato, ver qual a necessidade emergencial daquela comunidade. Então, a gente está falando, né, de arrumar esse espaço também. Até porque falar de se aquilombar, de pertencer, também que é a comunidade que eu moro, que eu pertenço, que tem meu vínculo familiar, e eu consiga morar nela. Então, como que a gente vai atuar nisso? Primeira coisa, desmistificando a política. Nós precisamos eleger um grande grupo de lideranças de movimentos sociais, lideranças comunitárias, para fazer parte da política institucional. Somente essas lideranças, né, virando parlamentar, a gente vai conseguir pensar essas políticas. E, Paulo, vou estar nessa atividade, inclusive, eu sou uma das que estou puxando essas lideranças, que estou indo nas comunidades, que estou fazendo esse meio campo para que a gente consiga trazer as lideranças que estão sufocadas, que são usadas de 4 em 4 anos, de 3 em 3 anos, né, para a reeleição. Então, a gente está trazendo essas comunidades, essas lideranças, para que elas tragam e pensem o programa de governo aqui da cidade de São Paulo.
né, junto com as lideranças. Então, a gente está falando desse espaço também que é de escuta, mas de construção. Então, todos esses movimentos que a gente está fazendo, a gente está trazendo essas lideranças para pensar realmente, né? Vamos pensar aqui um programa construído coletivamente Jane, para a gente pode ir apresentar. concluindo. Ah, tá acabando, né? Então, gente, o desafio é: não adianta elegermos somente o nosso presidente Lula e colocar a culpa nele. Nós precisamos eleger uma grande bancada de esquerda para que, de fato, a gente consiga trazer a diversidade e a pluralidade para dentro do legislativo. Senão, vai ser um grito solto, né? Um grito vago, e a gente consegue trazer as políticas necessárias para as comunidades e para os que mais sofrem. Então, acho que o desafio que nós temos esse ano, não só, porque é o caminho, é o começo só, que a gente consiga colocar mais as lideranças comunitárias, mulheres negras, LGBTs, para ocupar esse espaço, que são os que mais sofrem também na sociedade. E muito obrigada mais uma vez. Eu não gosto de fazer falar rápida, Fabiana. Eu gosto de ficar muito tempo falando, gente. Eu também não Obrigada mais gosto, uma e eu vez. acho que a gente queria ficar ouvindo mais. Mulher são anos, são milhares de anos, centenas de anos aí, É sem muita poder coisa falar, pra é muita coisa para a contar. gente falar. Não, e a gente Obrigada. vai ter outras oportunidades. Ó, Neto está colocando aqui, sou teu fã, eu participei, sou sua fã. Ediane, obrigada pelo, enfim, por esse, né, apanhado aí de coisas, e realmente são muitos anos de luta, é difícil resumir tudo, então obrigada também pelo esforço de ser sucinta. Eu vou passar para a Luciana agora também, para trazer suas colocações finais, poder responder aqui alguns pontos que foram levantados. Luciana, com você. Tá, nossa, desafio, depois de todo mundo, tanta coisa que dá vontade de falar, vou fazer uma seleção aqui das coisas. Eu acho que a primeira fala, que as 10 minutos são apanhados geral, agora vamos para os pontos críticos, polêmicos e quentes, né? Acho que foi o que me pareceu, assim. Primeiro, eu acho que voltando nas falas sobre autogestão, eu acho que surgiu nas falas uma crítica comum aos movimentos de moradia também. Os movimentos estão virando empresa. Eu acho que eu já ouvi e entendo essa colocação e queria pontuar uma coisa que eu acho que é importante separar, assim, né? Eu acho que o Estado tem o dever de produzir habitação, o Estado tem o dever de prover moradia. Os movimentos populares têm o direito de prover sua moradia também, da forma que quiser, da forma que achar mais adequado. E se a gente cai nesse conto de que, então o movimento produz e o Estado se desresponsabiliza, a gente também perde essa batalha, né? A gente precisa colocar essa responsabilidade no Estado. Pelo menos essa é a minha leitura, né? O Estado é responsável, precisa se entender assim e ser cobrado dessa forma e permitir que os movimentos atuem. E eu acho que uma das questões que o Henrique colocou sobre entidades cai exatamente aí. E aí eu acho que tem várias questões, Henrique, de por que, assim, na minha análise, né, eu acho que os movimentos de moradia aqui do Rio têm uma análise também já bem consolidada de por que os movimentos de moradia do Rio não conseguiram pleitear a cota disponível da entidade. E aí, assim, é uma análise muito ampla, né? Mas eu acho que uma das questões o Entidades é um programa que espelhou, ele, a grosso modo, ele destinou, em toda a Minha Casa Minha Vida, 99% dos recursos foram para as construtoras, 1% foi para entidades. O Entidades, ele espelhou muito o funcionamento do Minha Casa Minha Vida das construtoras, então isso restringiu a atuação dos movimentos, é muito difícil para os movimentos atuarem nas entidades. Então, assim, os movimentos que conseguem produzir dentro da entidade são guerreiros, e assim, sou fã, porque eu acho que é um exercício, assim. E aí, no Rio de Janeiro, a gente tem alguns desafios maiores, né? A gente tem uma dificuldade dos movimentos de moradia do Rio, eu acho que dá para fazer várias leituras, não vou arriscar aqui, mas esse descompasso também entre os movimentos de favela, de periferia, os movimentos de moradia, também dificulta, eu acho que é um lapso que a gente tem. A gente tem uma carência de assistências técnicas, né? Assim, a gente tem poucos grupos que prestam assessoria técnica, porque também é muito difícil manter essa estrutura aqui no Rio. E no Rio a gente tem uma briga ferrenha por terra, né? A gente passou por um ciclo olímpico super intenso, a gente tem as terras muito caras, e se a gente não tem reserva de terra para produção, os movimentos não vão ter condição. Os movimentos ocuparam terras e foram removidos a rodo, né, nas gestões passadas municipais. Então, assim, a disputa por terra é muito quente e para produzir casas tem que ter terra, e aí os movimentos não conseguem pleitear também nesse sentido. Eu acho que falta também a disponibilidade da gestão municipal de apoiar os movimentos na produção. E aí,
em 1 minuto e 30 segundos, a coisa da autogestão, da melhoria habitacional e da assistência técnica. Eu acho que aí acende um alerta, que eu acho que quem está discutindo assistência técnica há muito tempo, acho que Cláudia, é uma pena que ela não pôde ficar, a gente tem visto uma captura dessa pauta pelo empreendedorismo. E o empreendedorismo não é empreendedorismo social, como a gente está falando, mas uma coisa bastante clientelista e mercadológica. Então, assim, nesses projetos a conta-gotas de programas locais que a gente tem visto, a gente tem percebido assim, uma captura disso para um clientelismo. Muitas vezes o que se chama assistência técnica é a entrega de um projeto e não das condições para que aquela melhoria aconteça. E várias vezes colocando na melhoria uma responsabilidade de resolver problemas do território. Então, assim, o território alaga, e aí se joga para a melhoria porque é mais barato resolver o alagamento dentro da casa em vez de resolver a drenagem. Ou, não tem saneamento, e aí se joga o dinheiro para fazer melhoria de banheiro em vez de resolver o saneamento. Então, a gente tem que ter cuidado para não perder a pauta, e eu acho que é uma disputa super difícil, assim, pensar como pensar a melhoria habitacional de uma forma que seja para garantir melhoria da qualidade de vida daquelas famílias e não para, enfim, servir a grandes construtoras, a grandes lojas de material de construção, práticas clientelistas que estão aí sempre à beira das eleições. Acho que isso é uma... E aí eu acho que a autogestão pode ensinar muito a fazer melhoria habitacional. A União por Moradia Popular tem uma experiência, salvo engano, na Paraíba, né, de autogestão na melhoria habitacional. E eu acho que isso é um caso legal de olhar. E aí, por fim, eu acho que uma questão que dificulta tudo no Rio também, em outras cidades, é a violência e o tráfico, o controle territorial armado das milícias. Eu acho que isso é uma questão que não vai passar batido, assim, nessas eleições, pelo menos me parece. Eu acho que é um tema quente. O tema acabou, Fabiano, mas só para falar um segundo. Quando a gente fala de produção habitacional periférica, como aconteceu no Minha Casa Minha Vida, e a gente tenta entender por que que as milícias se apropriaram, enfim, tem várias questões que estão aí. Mas acho que uma delas é que é essencial para esses grupos prover serviços. Se o Estado não provém os serviços, eles vão ganhar dinheiro em cima disso. Então, se a gente não leva mobilidade, eles vão servir mobilidade. Se a gente não leva segurança, eles vão prover segurança. Se a gente não leva água, eles vão prover água. Então, eu acho que entender que os serviços, né, a garantia de uma moradia plena, também é uma forma de frear o controle territorial armado. Eu sou um pouco cética de que política cultural em si, sozinha, vai resolver, porque eu acho que a gente está tratando de mercado. E eu acho que isso é uma questão, assim, entender que a política habitacional incompleta abre espaço para esses grupos territoriais armados, assim. E eu acho que o Rio está ensinando muito, e isso é um grande desafio para os movimentos de moradia, produzir moradia no Rio de Janeiro. Quem sabe que quem controla a terra no Rio de Janeiro, infelizmente, está submetido à violência desses grupos. Então, acho que a União por Moradia Popular aqui no Rio tem esse enfrentamento muito forte, na Zona Oeste, Jacarepaguá, etc. Então, acho que é importante colocar isso, de que as lideranças sofrem uma violência constante e um medo. Isso limita as políticas, né, e até as práticas de autogestão. É isso, gente, desculpa, eu tentei passar por vários pontos, mas são pontos muito caros mesmo, muito quentes. Muito Obrigada. obrigada, Luciana. Não, acho que foi bem completinha a resposta. Obrigada pelo... Henrique está trazendo alguns pontos aqui também no chat, mas obrigada pela sua contribuição, enfim, por essas várias lições, né? Eu vou passar agora para a Creusamar, para a gente poder fechar. A Cláudia, infelizmente, teve que sair, então acho que a gente encerra aqui com Creusamar. Creusamar, está com você. Oi. Estou aqui, Fabi. Realmente são muitas interrogações, questões. Então, mas eu vou começar aqui pela questão do Ministério das Cidades, porque, de fato, eu participei do NAP Cidades, né? E por quase 2 anos de muita luta nas proposições e, sobretudo, a recriação do Ministério das Cidades, né? Então, dizer assim, que nós ganhamos, temos muito claro isso, nós ganhamos a presidência da República, mas nós não ganhamos o Congresso, e nós recebemos a eleição de 2022, foi uma eleição baseada, de fato, no orçamento secreto. Então, a gente vê aí o que é a bancada da bala, da Bíblia, de todo o conservadorismo, a partir do orçamento secreto, né, que estão lá, e a dificuldade que é do Lula estar pactuando para garantir a tal governabilidade, né? Então, o Ministério das Cidades foi uma luta muito grande nossa para a recriação do Ministério das Cidades, que tinha sido extinto, né? E a recriação do Ministério, a retomada da conferência, dos conselhos, foi uma pauta que a gente bateu muito nesse processo da transição, no processo de preparação da criação dos planos, depois na transição, né, para garantir. E aí, destacar que a Secretaria de Periferia
hoje, que é nova no Ministério da Cidade, foi proposta nossa também, e muito influenciada a partir daquela ida do Lula no Rio, né? Que eles bateram pra caramba no Lula, e aí a gente, não, vamos aqui dar uma resposta para essa questão de dizer que na periferia tem gente boa, gente que faz política, gente que tem cultura. E aí foi aí que surgiu a proposta de criação da Secretaria da Periferia, a partir da saída do Lula no Rio, e nós do NAP Cidades, inclusive, que fizemos essa proposta para anexar aí via o Ministério das Cidades. Essa é uma questão. Outra coisa que é, de fato, a dificuldade nos projetos de autogestão é a questão das terras, né? Que a gente tem que apresentar, as entidades têm que apresentar os projetos, mas já com os terrenos definidos. Então, é por isso que eu digo que é importante nos planos diretores a gente ver, mapear as EIs e garantir o recurso, o banco de terras nos programas de governo municipais, porque isso é extremamente importante, porque só a partir das terras que a gente consegue garantir moradia, seja na autogestão ou de mercado. Sem terra não tem como garantir absolutamente nada no que se refere a esse processo de construção. E aí, quando tu pergunta essa história dos programas para moradia, para o desastre que acontece todo ano, deslizamento, enchente e tal, isso, eu acho que na minha fala, quando eu falei que os planos existem, os planos diretores existem, estão direcionados, porque os governos municipais e estaduais, eles têm ciência de onde vão acontecer os desastres. O deslizamento, tudo está previsto, isso tem um alerta permanente. Agora, não é conveniente planejar, não é conveniente investir recursos públicos. Como disse Cláudia na fala dela, a Camila, na realidade, direitos violados por ação ou por omissão do poder público. É isso bem aqui. Então, ele sabe que no Rio de Janeiro, aquelas comportas não iam suportar, aliás, no Rio Grande do Sul, não iam as comportas, que os rios iam transbordar. Eles foram alertados sobre aquilo, mas não tomaram nenhuma providência. Então, é uma omissão do poder público. E eles têm resposta de como é que resolve esse problema. Onde pode construir, onde não deve construir, onde pode investir, onde não deve investir. Então, de fato, eu quero aqui reafirmar a necessidade do fortalecimento da participação popular. Na realidade, participação popular tem que ser política pública mesmo. Nós temos que ter recursos para poder nos organizarmos nos conselhos deliberativos, nas associações de moradores, porque só o povo organizado é capaz realmente de enfrentar esse processo de desigualdade que é previsto e proposto para nós, imposto para nós o tempo inteiro. Então, eu acho que é a partir das lutas populares que a gente vai continuar se organizando, que foi assim nos quilombos, que foi assim nas resistências. Então, é isso, é nada sobre nós sem nós, e é nós por nós, né? Então, é seguindo nessa trilha aí que a gente vai continuar enfrentando esses desmandos governamentais que é imposto para a gente permanentemente. Muito obrigado pelo espaço, estamos aqui sempre à disposição para essas trocas. Gratidão, bom almoço para todos nós. Maravilhosa, Creusamar. Obrigada a você. Camila levantou a mão aqui. Você quer falar, Camila, só para rapidinho? É rapidinho, Creusamar acho que falou muito bem do Rio Grande do Sul, e como Henrique falou sobre experiências, queria falar sobre a vontade, né? Quando o gestor tem vontade. Sobre a favela do Aço, que está longe de ser um grande exemplo, mas o que o prefeito do Rio de Janeiro fez, né? Havia uma promessa para aquela favela há mais de 60 anos, inclusive ela foi formada porque levaram a galera para lá depois de um desastre, aí teve mais um desastre, aí levaram mais uma galera, colocaram umas casinhas lá feitas de lata, um negócio horroroso, e aí o prefeito assume o compromisso e vai lá e cumpre, foi entregue, né, mais de 700 unidades habitacionais recentemente, bem do lado onde era a favela, ele vai lá e reconstrói aquele espaço e entrega para a população. Eu acho que falta muita vontade também do gestor. O que ele precisa fazer? Só querer fazer. Acho que trazer isso também como um exemplo. É isso, obrigada, viu? Obrigada, Camila. Acho que é isso, né? Vontade política também, que a gente vem discutindo aqui, que esses próximos candidatos, esses próximos gestores também possam ter vontade política e compromisso para poder olhar para as experiências anteriores, entender, né, o que deu certo, o que não deu, e cumprir aí com esses acordos, com compromissos
junto da população. Camila, muito obrigada. Creusamar, muito obrigada. Ediane, Luciana, Cláudia, que agora não já saiu, mas também deixar aqui esse agradecimento a ela. Eu acho que a gente vai caminhando aqui para o encerramento. Eu queria só, na verdade, fazer um resgate um pouco do que vai ser apresentado depois e disponibilizado para todo mundo que está aqui. A gente fez um registro aí, não sei se Thaís pode, boa, apresentar aqui, só passar aqui, a gente fez esse registro ao longo da oficina dos principais pontos, né, dos focos prioritários para a ação municipal, de como fazer esse debate eleitoral sobre moradia e habitação popular dentro do nosso campo, né, progressista, quais foram as principais bandeiras e boas práticas identificadas aqui ao longo do debate, pontos de atenção também para o debate eleitoral, para a gente não cair em armadilhas, né, em um senso comum sobre o debate de moradia e habitação, e algumas questões, sugestões que ficaram. A gente vai, pelo Núcleo Picuera, disponibilizar isso de uma forma sistematizada para todo mundo que participou e também publicamente nas nossas redes. Eu quero deixar um agradecimento novamente a todo mundo que participou, ficou aqui até agora, a gente está agora meio-dia, deixar um agradecimento para os pré-candidatos, para as pré-candidatas, né, tu está aqui também, abriu aqui a câmera, que participaram, espero que o nosso debate tenha colaborado, né, também para poder pensar esses programas de vocês e essas propostas para o processo eleitoral de vocês. Agradecer a equipe do Núcleo Picuera, Henrique, Thaís, Luísa, Fernanda, todo mundo que ficou aqui também está aqui até o fim. E dizer que em breve a gente vai, enfim, encaminhar essa sistematização, seguir tratando desse tema também dentro das nossas redes, no nosso boletim, em outros canais. Deixo aberto aqui se alguém da equipe quiser deixar uma saudação final, Henrique, não. Então, acho que para a gente poder realmente finalizar, muito, muito, muito obrigada. Sigam acompanhando as nossas redes, os nossos boletins, os nossos canais. E a gente segue aqui conectado e nessa troca. Muito obrigada mesmo, gente. Valeu, pessoal. Um abraço aí para todo mundo. Boa sorte na eleição. Beijo, Abraço. gente. Boa sorte. Precisou de ajuda, só chamar, tô por aqui, tá bom? Então, um beijo, beijo, boa sorte para nós. Obrigada, gente. Boa Abraço, sorte a todo beijo. mundo na campanha. Tchau.